Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 13/10, faremos uma revisão sobre as orações subordinadas substantivas por meio de atividades. Então, vamos relembrar aí. Nós começamos estudando o período composto e dentro do período composto nós dividimos o período composto por orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas já são conhecidas nossas do ano passado, porque nós vimos que as coordenadas são aquelas orações que são independentes. Eu posso separá-las dentro do período composto, que elas possuem existência própria, nós conseguimos compreender, nós conseguimos entender as mensagens que são passadas ali. Quando eu tenho orações subordinadas, significa que uma é dependente da outra, uma é subordinada à outra. E nós dividimos as subordinadas em três grandes grupos: subordinadas substantivas, subordinadas adverbiais e subordinadas adjetivas. Nós começamos estudando as orações subordinadas substantivas e definimos da seguinte forma: são subordinadas porque são dependentes. São substantivas porque a oração subordinada tem valor de substantivo, tanto que nós iremos substituir essa segunda oração pelo pronome isso. Então, vamos relembrar aqui, as subordinadas substantivas, elas têm valor de substantivo, são introduzidas pelos conectivos integrantes, que são as chamadas conjunções integrantes, que e se. Geralmente, eu já falei para vocês, a maioria das vezes elas são introduzidas pelo que, mas pode acontecer de algumas fazerem uso do se também, né, o se. Elas funcionam com 6 classificações diferentes. Essa oração, que é a oração subordinada, que começa ali no que ou no se, ela pode ter função de sujeito, portanto, ela será chamada de subjetiva. Ela pode ter função de predicativo do sujeito, portanto, ela será chamada de predicativa. Ela pode ter função de objeto direto, que é o complemento do verbo sem preposição. Portanto, ela será chamada de objetiva direta. Pode ser chamada de objeto indireto, que é o complemento verbal com preposição, portanto, será chamada de objetiva indireta. Ela pode ter função de complemento nominal, que é aquele complemento de um nome, de um substantivo, portanto, será chamada de completiva nominal. E pode ainda ter função de aposto. O que é o aposto? O aposto é aquela parte da oração que explica alguma coisa. Então, quando aparecer com essa função, ela será classificada como apositiva. Isso, Caio. E aí eu ainda lembrei para vocês o seguinte, que tem um macetezinho para a gente guardar as orações apositivas. Elas sempre aparecem após 2 pontos. Então, vamos relembrar alguns pontos que eu pedi para que vocês estivessem atentos para a gente estar identificando com mais facilidade. Quando eu tenho a subordinada que aparece após 2 pontos, eu sei que ela será apositiva, porque ela tem função de aposto e ela sempre será marcada por 2 pontos. Quando eu tenho um período composto que está na ordem invertida, lembram disso? E a segunda oração é a nossa subordinada, significa que quando eu inverter a ordem, a oração subordinada ela vem para o começo da oração, então ela será chamada de subjetiva, porque tem função de sujeito. Então já tem uma segunda dica aí, ordem invertida, função de sujeito. Quando a oração subordinada aparece após um verbo de ligação, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar e andar. Apareceu algum desses verbos, apareceu a subordinada após esse verbo, ela tem função de predicativo, porque sempre após um verbo de ligação nós temos um predicativo. Completou o nome. Completou o nome é complemento verbal, é complemento nominal, perdão. Completou nome é complemento nominal. Tenho esperança de que ela volte. Então, esperança é o nome, o que completa um nome é um complemento nominal. Completou verbo é complemento verbal. Complemento verbal são objetos. E aí nós vamos olhar, o complemento tem preposição, então é objeto direto. Não tem preposição, é objeto indireto. E aí eu disse para vocês o seguinte, quando vocês tiverem que classificar, vão sempre por eliminação. Procurem primeiro, tem 2 pontos? É a positiva. Ordem invertida? Subjetiva. Tem verbo de ligação? Predicativa.
Completa nome, complemento nominal. Completa verbo, são os objetos direto ou indireto. Então, a gente vai por eliminação para ficar mais fácil. Ok? Partindo desse princípio, nós ainda vimos que havia a possibilidade, né, para ficar mais fácil ainda, de nós substituirmos a oração subordinada pelo pronome isso, porque fica mais fácil da gente estar classificando. Então, nós vamos usar todas essas sugestões, todas essas teorias que nós vimos aí, para responder às atividades que se encontram nas páginas 26, 27 e 28. Então, acompanhe aí comigo. Na página 26, eu tenho o começo das questões a partir de um textinho, que diz assim: você já ouviu falar de Rosa Parks? Vocês conhecem quem é Rosa Parks? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe alguma coisa? Não? Ninguém nunca ouviu falar? Rosa Parks foi aquela mulher que ficou conhecida na história porque em 1900 e tantos, né, 1965, nos Estados Unidos a segregação racial era bem latente. Hoje ainda existe, né? A gente sabe, mas em 65 a segregação racial era assim, latente. Bairros eram divididos, os negros não podiam morar em outros bairros, não podiam passar em determinadas ruas. E Rosa Parks era uma mulher negra e as pessoas negras não podiam sentar nos ônibus, tinham que andar em pé. E ela um dia sentou no ônibus e protestou contra isso. Então ela ficou assim, muito conhecida. Ok, Julie, você já leu aí. Então vamos lá. Rosa Parks se sentou para protestar por ela e pelos outros. Ao pegar o ônibus para casa na cidade de Montgomery, no estado de Alabama, Estados Unidos, em dezembro de 65, ela não sabia que estava prestes a fazer algo incrível. Na época, leis duras mantinham brancos e negros separados. Isso se chamava segregação racial. Uma das leis dizia que se o ônibus ficasse cheio, as pessoas negras deveriam se levantar e ceder o lugar a um branco. Quando o ônibus lotou, o motorista perguntou para Rosa se ela não iria ceder seu assento para um passageiro branco. Mas Rosa pensou: por que eu deveria me levantar? Rosa não se moveu. Ela não discutiu nem brigou, mesmo ao ser presa. Ela sabia que não precisava gritar para provar seu ponto de vista, que as regras eram erradas e injustas. A notícia da prisão de Rosa se espalhou. Outros negros decidiram parar de tomar ônibus até que a lei fosse alterada. Por fim, essa lei e outras semelhantes foram alteradas, e quando Rosa se recusou a se levantar, ela deu um passo à frente na direção da igualdade entre negros e brancos. Então, para quem não conhecia ainda, essa é a história de Rosa Parks. Ela ficou muito conhecida na história porque ela, vamos dizer assim, enfrentou o sistema. Pode parecer para vocês uma coisa simples. Ah, só por causa disso ela foi presa? Não, não é só por causa disso. Ela se manifestou contra o fato de que, por quê? Ela não poderia se sentar. Só porque ela era negra, um branco deveria ter direito a sentar e ela não. Então, é muito mais do que só um assento de banco, só sentar na cadeira. Não é só isso, mas sim uma luta por justiça, por igualdade. Então, vamos lá. O texto é só uma base para a gente poder discutir aqui as questões de gramática. Como eu já disse para vocês, o fato das respostas estarem sendo projetadas não significa para vocês copiarem, tá? É para vocês prestarem atenção para depois anotarem as respostas. Analise o período extraído do texto e faça o que se pede. O motorista perguntou para Rosa se ela não iria ceder seu assento para um passageiro branco. E observe que nós já temos um texto aí que está assinalado, uma parte da oração, que é se ela não iria ceder seu assento para um passageiro branco. Grife o verbo e a locução verbal presentes no período. O verbo que nós temos aqui: perguntou, o motorista perguntou, e a locução verbal iria ceder. Então, são os verbos e a locução verbal que nós temos. Repetindo, então, perguntou, iria ceder. Se eu quisesse substituir essa locução verbal aqui, eu poderia colocar: o motorista perguntou para a Rosa se ela não cederia seu assento. Eu poderia também substituir essa locução verbal por um verbo. Identifique o sujeito do verbo perguntou. Quem perguntou? O motorista. Esse é o nosso sujeito. Registre a transitividade do verbo perguntar. O que é a transitividade? Dizer se o verbo é transitivo ou intransitivo, e se ele for transitivo, se ele é direto ou indireto. Então, vamos lá.
Perguntou. O motorista perguntou o quê? Quem pergunta sempre pergunta algo para alguém. Essa é a regra, não é? Ana perguntou o quê? A verdade, para quem? Quem pergunta, pergunta algo para alguém. Então, o verbo perguntar, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque ele exige dois complementos. Então, podem anotar. O verbo perguntar é um verbo transitivo direto e indireto, porque exige dois complementos. Classifique sintaticamente o trecho grifado. Então, o trecho que nós temos grifado é, na verdade, uma oração. Se ela não iria ceder seu assento a um passageiro branco. Na verdade, toda essa oração, ela completa o sentido da primeira, porque se eu parasse assim, o verbo perguntou para a Rosa, tá? O motorista perguntou para a Rosa, tá? O quê? O verbo perguntar, ele precisa dos complementos. Então, eu diria que essa segunda oração que está destacada aí para a gente, ela é classificada como uma oração subordinada substantiva. Por que eu sei que é subordinada? Vamos por partes. Eu sei que é subordinada porque ela está completando o sentido da primeira, então é uma oração subordinada. Eu sei que ela é substantiva porque eu posso substituir por isso. O motorista perguntou para a Rosa isso. Não é verdade? O motorista perguntou para a Rosa isso. Então, eu posso fazer a substituição mentalmente dessa segunda oração pelo isso. Então, eu sei também que ela é substantiva. Agora, eu tenho que classificar substantiva o quê? E aí, eu vou me lembrar que eu posso classificá-la dentro dessas opções aqui, ó. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal ou apositiva. Então, partindo disso aí, ó, o médico perguntou, para quem? Né? Para a Rosa. O quê? Alguma coisa. Então, o verbo perguntar, como nós já vimos, ele precisa de dois complementos. O primeiro complemento, ele já apareceu aqui, é um complemento com preposição. E observem que aqui, ao invés de ele dizer perguntou algo para alguém, ele disse perguntou para alguém algo. Não faz diferença, ele só inverteu. Então, perguntou para alguém. Para a Rosa é o nosso objeto indireto, porque você tem aqui a preposição para. Perguntou o que para a Rosa? Algo, ou isso, né? Perguntou para a Rosa isso. Isso é para a gente o segundo complemento, e é um complemento sem preposição, porque esse se que apareceu aqui é a nossa conjunção integrante. Então, eu não tenho preposição, portanto, é o nosso objeto direto. Se é objeto direto, a oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok, pessoal, raciocínio? É subordinada porque completa o sentido da primeira. É substantiva porque eu pude substituir por isso. E ela é objetiva direta porque ela tem função de objeto direto, ou seja, complementa o verbo sem preposição. Ainda com essa ideia de que a oração que nós marcamos é objetiva direta, qual a função sintática do termo para a Rosa? Nós já identificamos. Quem pergunta, pergunta algo para alguém, ou pergunta para alguém algo. Nesse caso, para a Rosa é o nosso complemento com preposição, portanto, é chamado de objeto indireto. Isso significa que nós temos um período composto por subordinação. Ok até aqui? Repetir alguma coisa para alguém? Alguém ainda tem dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Vai perguntando aí. Posso passar a página, então? Certinho? Tá travando para mais alguém aí ou tá ok? Questão 2. As orações subordinadas exercem função sintática em relação à oração principal, nós já sabemos disso. Sendo assim, identifique a função das orações sublinhadas e classifique-as. Vamos lá, então.
Ela não sabia que estava prestes a fazer algo horrível. Agora nós vamos fazer aquele esqueminha. Vamos pegar a segunda oração e vamos substituir pelo isso, para ficar mais fácil para a gente poder classificar. Então, ela não sabia isso. Olha o que nós vamos fazer, então. Nós vamos pegar a segunda oração. Deixa eu só acertar aqui. Vamos substituir tudo por isso. Ela não sabia isso. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, isso completa o sentido do verbo sabia. Portanto, se completa o sentido do verbo, é um complemento verbal que é chamado de objeto. Entre o verbo e o começo da oração, nós não temos preposição, estão vendo? Ficaria assim, ela não sabia isso, não tem nenhuma preposição. Então, é um objeto sem preposição, portanto, é um objeto direto. Como nós estamos estudando período composto por orações subordinadas substantivas, então eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós já sabemos que aqui todas serão subordinadas substantivas. Isso aí nós já sabemos. O que nós vamos identificar é se elas são objetivas diretas, completivas nominais. Letra B. Uma das leis dizia que se o ônibus ficasse cheio, observe que essa informação, se o ônibus ficasse cheio, é apenas uma informação extra, tá? Mostrando ali um momento, né? Então, uma das leis dizia que as pessoas negras deveriam se levantar. Então, uma das leis dizia isso. Nós vamos substituir essa oração que está marcada aqui. Uma das leis dizia isso. O verbo dizer, ele pede o seguinte complemento. Quem diz, diz alguma coisa, não é isso? Ana disse o quê? Alguma coisa. Então, se quem diz, diz algo, ou no caso dizia isso está completando o sentido do verbo dizer. Portanto, é um objeto, que é o complemento verbal. Entre o verbo e o começo da oração, eu não tenho preposição. Então, é um objeto direto. Nós teremos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Letra C. Outros negros decidiram parar de tomar ônibus até que a lei fosse alterada. Outros negros decidiram isso. Quem decide, decide alguma coisa. Então, decidiram isso. E isso completa o sentido do verbo decidir. Nesse caso aqui, funciona como complemento verbal. Se é um complemento verbal, é um objeto. Não tenho preposição, objeto direto. Então, ela é objetiva direta. Eu estou observando que na letra C eu não tenho o que e não tenho o SE, que é a preposição ser. É verdade. E nós vamos ver mais à frente que nós teremos ainda as orações subordinadas substantivas reduzidas, que vocês vão entender o porquê que elas são chamadas reduzidas. Porque elas têm valor de substantivo, são subordinadas, entretanto elas não possuem aí a preposição que e se. Tá bom? Que foi o que aconteceu na letra C aí. É uma espécie de oração subordinada substantiva, mesmo nós não tendo, né, a presença do que e do se. Letra D. Ela sabia que não precisava gritar para provar seu ponto de vista, que as regras eram erradas e injustas. Ela sabia isso. Isso completando o sentido do verbo saber. Completa o verbo, objeto. Não tenho preposição, objeto direto. Então, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. E na letra E, ela sabia que não precisava gritar para provar seu ponto de vista. 2 pontos, que as regras eram erradas e injustas. Após os 2 pontos, tem função de aposto, né? Então, oração subordinada, substantiva, apositiva. Certo? Alguma pergunta? Aí, Júlio, você colocou aqui que na letra C você tinha colocado objetiva indireta. Só que aí você tem que ver que a oração começa aqui, ó. Decidiram parar. É como se eu dissesse, decidiram que deveriam parar, entendeu? Tá implícito o quê?
E aí o complemento, ele começa exatamente aqui onde termina o verbo. Então, entre o verbo e esse complemento, você não tem a preposição. Por isso que é objetiva direta. Ok, Júlia? Você tem que analisar exatamente como termina ali, né, o verbo, como começa a segunda oração. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta aqui? Beleza, então. Próxima questão. Questão de número 3. Relaciona as colunas de acordo com a classificação dos períodos. Eu tenho 1 para período simples, significa que o período só tem uma oração. 2 para período composto por coordenação, significa que eu tenho 2 ou mais orações que são independentes, eu posso separar. E 3 para período composto por subordinação, em que quando eu separo, as orações são dependentes umas das outras. Por fim, essa e outras leis foram alteradas. O meu verbo aqui é foram, só tenho um verbo. Portanto, eu tenho um período simples aqui. Na época, leis duras mantinham brancos e negros separados. Meu verbo aqui é mantinham. Só tenho um verbo, meu período também é simples. Então, frase 1 e frase 2, nós vamos usar o número 1 porque nós temos período simples. Ela não discutiu nem brigou. Eu tenho 2 verbos, discutiu e brigou. É como se eu separasse. Ela não discutiu, ela não brigou, porque o nem aí dá uma ideia de continuidade. Ela não fez nenhuma coisa e ela também não fez outra. Então, eu tenho 2 orações independentes. Então, eu tenho o número 2, que é um período composto por coordenação. A notícia da prisão de Rosa se espalhou. Meu verbo aqui é espalhou. Só tenho um verbo. Portanto, eu tenho chamado período simples. Quando Rosa se recusou a levantar, ela deu um passo à frente na direção da igualdade entre negros e brancos. Quando Rosa se recusou a levantar, recusou a levantar, nossa primeira oração está aí. Quando Rosa se recusou a levantar, ela deu um passo à frente na direção da igualdade entre negros e brancos, é a nossa segunda oração. Mas se eu cortasse ali no primeiro período, quando Rosa se recusou a levantar, cadê o resto? Nós precisamos de um complemento. Então, nós temos aqui um período composto por subordinação. Significa que a segunda oração, ela deu um passo à frente na direção da igualdade entre negros e brancos, completa a ideia, porque ela, além de explicar quem é Rosa, completa a ideia do que ela fez, se recusou a levantar. Fazendo o quê? Então, a segunda oração ela é subordinada à primeira, completa o sentido da primeira. Então, nós temos 3 orações com período simples, uma oração com período composto por coordenação, porque são orações independentes, eu posso separar, e um período composto por orações subordinadas, porque se eu separar, uma depende da outra. Certinho? Dando continuidade, questão 4. Deixa eu acompanhar a hora aqui. Questão 4. Considere os seguintes períodos. A segregação racial impedia o compartilhamento de banheiros e bebedouros públicos entre brancos e negros. A segregação racial impedia que negros e brancos compartilhassem banheiros e bebedouros públicos. Observem que no primeiro caso, eu tenho aqui impedia alguma coisa, mas eu só tenho um verbo. No segundo, eu tenho impedia que negros e brancos compartilhassem. Agora eu tenho 2 verbos. Então, vamos lá, analisando. Período 1. Qual é o sujeito? A segregação racial. Qual é o verbo da oração principal? Impedia. Qual a transitividade desse verbo? Quem impede, impede alguma coisa. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Qual é o complemento verbal? Impedia o quê? O compartilhamento de banheiros e bebedouros públicos entre brancos e negros. Classificação, se é um verbo transitivo direto, o complemento é um objeto direto. Ok? Então, repetir aqui para alguém, tudo ok? Nós temos um período simples, nosso verbo é impedia, é um verbo transitivo direto. Complemento, o compartilhamento de banheiros e bebedouros públicos entre brancos e negros. Portanto, nosso complemento é um objeto direto. Ok, né?
Vamos para o segundo quadro. Período 2. Sujeito: a segregação racial. Verbo: impedia. Transitividade verbal. Também é um verbo transitivo direto, porque eu sei que é quem impede alguma coisa. Complemento verbal: que negros e brancos compartilhassem banheiros bebedouros públicos. Vou voltar um pouquinho só para vocês observarem aqui, que aqui eu coloquei o complemento verbal, ó, o compartilhamento de banheiros e bebedouros públicos entre brancos e negros. Eu não tenho a presença de verbo. Eu só tenho aqui um complemento normal, um objeto direto. Quando eu analiso o segundo período, o meu complemento verbal ele é formado de uma segunda oração, tanto que inicia-se pela conjunção aí que é a nossa conjunção integrante. Então, que compartilhasse. Então, eu tenho a presença de uma conjunção integrante e tenho a presença de um outro verbo. Nesse segundo período, o meu complemento verbal ele é, na verdade, uma segunda oração. Portanto, essa segunda oração é chamada para a gente de oração subordinada substantiva objetiva direta. Enquanto no primeiro período era apenas um objeto direto, no segundo período o objeto direto se transforma numa segunda oração. Portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Então, a próxima é a questão de número 5. Analise os períodos simples e identifique a função sintática exercida pelos termos sublinhados. Depois, reescreva os períodos transformando os termos grifados em orações subordinadas. Faça as adaptações necessárias conforme o exemplo. Para transformar um período simples num período composto, significa que eu tenho que inserir uma nova oração. Significa que nós teremos que colocar um que, não é isso? No complemento verbal, ou no complemento nominal, ou naquela parte que dá início à segunda oração. Então, eu tenho: a autora relatou a seriedade do problema. Nesse caso aqui, eu classifiquei a parte que estava destacada como objeto direto. Por quê? A autora relatou o quê? Quem relata, relata alguma coisa. Então, a seriedade do problema completa para a gente o sentido do verbo relatar. Portanto, é um objeto direto. Para que eu possa transformar esse período simples em um período composto, eu terei que inserir o quê? E uma nova oração. Então, a autora relatou que o problema era sério. Se ela relatou a seriedade do problema, relatou que o problema era sério. Nós já fizemos uma atividade desse tipo. Quando a gente estava vendo período simples e composto, a gente tinha que transformar o período simples em período composto. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Pegar a segunda parte da oração e inserir a conjunção integrante. Se eu tinha aqui essa segunda parte da oração, que era marcada como objeto direto, significa que a oração que eu criei será uma oração subordinada, substantiva com valor de objeto direto, não é isso? Objetiva direta. A história de Rosa Parks mostra um caminho possível aos jovens leitores. Classificando, a história de Rosa Parks mostra o quê? Quem mostra, mostra alguma coisa. Então, um caminho possível completa o verbo mostrar. Portanto, é um objeto direto. Como que eu vou transformar num período composto? A história de Rosa Parks mostra aos jovens leitores que há um caminho possível ou que existe um caminho possível. Então, se ela mostra um caminho possível, ela mostra que há um caminho possível ou que existe um caminho possível. Você tem duas opções aí. Rosa Parks não concordava com a segregação racial. Rosa Parks não concordava. Com o quê? Quem concorda, concorda com alguma coisa, com algo. Então, eu tenho aqui uma espécie de objeto indireto, porque é um complemento com preposição. Então, transformando num período composto por oração subordinada, eu tenho: Rosa Parks não concordava com que houvesse a segregação racial. Nossa, por que com que? Porque o verbo concordar pede a preposição com.
Eu coloquei o que é a nossa conjunção integrante, mas eu tenho que manter essa preposição. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, concordava com que houvesse a segregação racial. Com que existisse, ok, Julie. Rosa Parks não concordava com que existisse a segregação racial. Com a existência, concordava com a... Não, aí não vira verbo. Existência não é verbo. Entendeu? Existência é substantivo. Você tem que colocar o verbo para ser a segunda oração. Os negros queriam a alteração da lei. Os negros queriam isso. Isso completa o sentido do verbo querer. Então, é um objeto direto. Não tem preposição. Os negros queriam que a lei fosse alterada. Então, queriam a alteração da lei, inserindo a conjunção integrante que, queriam que a lei fosse alterada. Desejo-lhe apenas isso, 2 pontos, sua felicidade. Aposto, porque apareceu após os 2 pontos explicando alguma coisa, então é um aposto. Desejo-lhe apenas uma coisa, 2 pontos, que você seja feliz. Se eu desejo a sua felicidade, eu desejo que você seja feliz. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Anotaram? Posso passar? Alguém ainda está perdido? Alguém precisa perguntar alguma coisa? Questão 6. Algumas das orações exercem a função sintática de objeto direto. Quais são elas? Eu ainda estou com dúvida. O que você vai fazer? Você vai olhar se a segunda oração completa um verbo, porque para ser objeto direto tem que completar um verbo, sem preposição. É fundamental apenas isto. Tem 2 pontos, eu já sei que 2 pontos têm função de aposto, então já elimino a letra A. Você disse que viria na semana passada. Completa o verbo, não tem preposição. Então, você disse isso. É objeto direto. Nós concordamos com que ele fizesse o trabalho. Está completando o verbo concordar. Só que eu tenho uma preposição aqui. Ó. Olha a diferença da segunda para a terceira. Na segunda, eu tenho verbo e a conjunção. Na terceira, eu tenho verbo, preposição e conjunção. Então, se eu tenho preposição, significa que eu tenho um objeto indireto. Então, não marco a letra C, né? Ou a terceira. Todos compreenderam que já era o momento certo. Compreenderam isso. Eu tenho o verbo e o complemento sem preposição. Então, aqui eu tenho o objeto direto. E na última, ele se convenceu de que era importante sua presença. Verbo, complemento, mas eu tenho a preposição. Então, aqui é um objeto indireto. Então, o que você vai fazer é sempre olhar a segunda oração e o que liga ela ao começo da primeira. Se é uma preposição, aí será objeto indireto. Se não é preposição, então é objeto direto. É sempre analisar essa relação entre as duas orações. Ok aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quando a gente analisa as orações subordinadas substantivas, a gente observa também que a maioria delas não tem pontuação. Vocês observaram isso? Por quê? E aí esse conteúdo é o que está lá na apostila de vocês, na página 38, que diz assim, ó, pontuação das orações subordinadas substantivas. E aí nós vamos observar que quando a gente analisa uma oração normal, um período simples, eu tenho aquela regrinha que diz que eu não coloco vírgula entre o sujeito e o predicado. Lembram disso? Eu formo a oração sujeito, verbo, complemento e eu não coloco vírgula. Então, ela acompanhou a saída do filho. É um período simples. Ela é o sujeito, acompanhou é o verbo, a saída do filho é o complemento. Não tem vírgula, não tem pontuação alguma. Quando eu transformo em período composto, a regra é a mesma. Ela disse que acompanharia a saída do filho. Estou pegando a primeira oração. Ela disse que acompanharia a saída do filho. Continua sem pontuação. Quando, então, que aparece pontuação nas orações subordinadas, substantivas? A mesma regrinha que a gente já sabe. Toda vez que eu quero acrescentar uma informação extra, como, por exemplo, ela lutou, vírgula, em 1965
pela liberdade entre negros e brancos. Eu quero inserir um ano, eu quero inserir expressões como naquela manhã, naquela tarde, que nós já vimos que são chamados adjuntos adverbiais, né? De tempo, de lugar. Quando aparece também a ideia de você estar enumerando as coisas, os franceses desejavam liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a vírgula é usada aqui porque você está enumerando as coisas. No geral, a regra diz para mim que orações subordinadas substantivas não possuem pontuação, porque não se pontua, não se usa sinais de pontuação para separar sujeito, verbo e complemento. Ok, pessoal? Certinho? Dúvidas? Aguardem só um momentinho que eu vou encerrar e falar com vocês já.